se você quer ensinar alguma criança a ler, se é o seu aluno, se é o seu filho, fique por aqui, que eu tenho certeza que as estratégias, as dicas que eu vou deixar aqui para você vai te ajudar bastante. Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje, com esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre leitura, sobre alfabetização. E a última estratégia que eu vou deixar aqui para vocês, não deixem de assistir, pois ela é maravilhosa, é um verdadeiro combo de dicas para que você possa alcançar aí a alfabetização, né? A leitura, a escrita, o letramento dessa criança. E a primeira dica que eu deixo para vocês, que é essencial, que nós temos que iniciar sempre por ela, é o diagnóstico. Primeira estratégia. Não tem como a gente iniciar um processo de alfabetização, né, sem saber qual a base essa criança já tem. Então, para que você inicie a alfabetização, o trabalho com essa criança ou com adulto, né? Pode ser aí que você esteja alfabetizando adultos, né? Nós temos as turmas do EJA, mas também tem pessoas já adultas que procuram professores para aprender a ler e a escrever. Então, para iniciar, você precisa saber o que essa pessoa tem de conhecimento, o que essa criança já sabe. Ela conhece as letras, ela sabe o nome e o som dessas letras, ela conhece todas as letras, se ela conhece só as vogais ou o alfabeto, se ela já tem uma compreensão, né, aí das sílabas, tudo isso é muito importante. Então, nós iniciamos primeiramente pelo diagnóstico. Faça um diagnóstico de leitura e também um diagnóstico de escrita. Gente, não tem como a gente fazer um diagnóstico assertivo somente pela leitura. É muito importante que você faça um diagnóstico com essa criança, com essa pessoa, também escrito, pois a escrita anda junto com a leitura, tá? As duas caminham aí de mão dada, juntinhas, elas não se separam e é interessante que você faça dessa maneira. Inicie com a leitura de algumas palavras, ou quem sabe das letras, ou de frases. Depois dite algumas letras, faça aí um ditado de palavras simples para que você possa ter a compreensão, né? A certeza aí de como está essa criança. Agora vamos para a segunda dica, muito importante também, mas antes dessa dica, pessoal, eu gostaria de pedir para você que já chegou até aqui, deixa o seu like, me ajuda aí com o seu like, se inscreve no canal, tá? Pois isso faz eu entender aqui que você está gostando do conteúdo, que tem sido válido para você. Vamos para a segunda dica? Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então vamos lá. Depois que você já fez um diagnóstico de escrita, de leitura, já sabe como essa pessoa, essa criança está, nós vamos passar para o próximo diagnóstico. Sim, eu trabalho com 2 diagnósticos. Exemplo, se é um menino, se é uma menina, nós vamos ver aí quais são os gêneros textuais que geralmente eles gostam. Os meninos gostam de aventura, gostam de futebol, as meninas gostam mais do poema, gostam de histórias, de fábulas, princesas, né? Contos de fadas. E a partir daí, nós temos uma ideia de como trabalhar e chamar a atenção dessa criança. Gente, ninguém aprende aquilo que não gosta, que não é interessante, que é chato, que está fora do seu mundo, do seu universo. Então, nós precisamos entender que a criança vai gostar e vai se dedicar àquilo que é interessante para ela. Se nós queremos que ela se interesse pela leitura, pela escrita, nós precisamos trazer algo interessante, algo que esteja aí dentro do universo qual ela está inserida. Então, as professoras que trabalham geralmente com reforço escolar utilizam muito dessa estratégia. Eu, quando trabalhei reforço, eu trabalhava muito assim, procurando saber logo, fazia esse diagnóstico para entender qual era o gosto da criança, para ficar atrativo. Na sala de aula, como é uma turma com várias crianças,
eu procuro sempre trabalhar com a leitura individualizada, aquela que vai para casa. Então, o que eu faço? Eu geralmente conto uma história, né? E vou dividindo. Hoje eu conto um conto, amanhã é uma aventura, depois uma fábula, uma entrevista e assim por diante. Vamos variando os gêneros. E aí, quando eu mando para casa, eu imprimo sempre variadas para os meninos. Eu mando para casa uma de futebol, de videogame, de corrida. Para as meninas, algo mais relacionado ali a princesas, conto de fadas e algo nesse sentido. Ou aquilo que elas gostem. Aquilo que eu descobri nesse segundo diagnóstico que elas se identificam, porque fica muito mais fácil. Então, aí, se você está alfabetizando, lembre-se de fazer o segundo diagnóstico, porque vai te ajudar muito. Eu tive uma turma do 4º ano que tinha muitos meninos. Eram, assim, cerca de 75% da turma eram meninos, né? Era uma turma bem masculina. E aí, então, eu decidi trabalhar com eles textos relacionados aos gêneros mais masculinos. Futebol, jogos, videogame, até mesmo lá nos probleminhas de matemática eu trabalhava. Eles tinham uma deficiência ainda grande na questão de leitura e escrita, então eu trabalhei muito com eles. Desde lá do português até o ensino religioso, a artes, eu trabalhava a leitura com eles e sempre tentando chamar a atenção deles, ser algo que envolvesse eles mesmos. E agora vamos para a terceira dica, muito importante também, e essa é um alerta para nós professores, para os pais, prestem muita atenção. A alfabetização, os momentos de estudos devem ser tranquilos, devem ser agradáveis, divertidos, prazerosos. Sabe, quando você está empolgado, querendo aprender algo, você gostou, aquilo chamou a sua atenção e você falou, vou aprender isso aqui. Sempre que você tem oportunidade, você está falando daquele assunto, sabe, quando nós estamos empolgados? Assim deve acontecer a alfabetização. É dessa maneira que a criança precisa aprender a ler. Caso a criança não se identifique com o professor, caso essa pessoa que está ensinando não conseguiu construir um elo afetivo com essa criança, vai dificultar muito o aprendizado dela. Você já viu alguém tenso aprender com facilidade? Você já viu alguém com medo aprender com facilidade? Então, gente, nós temos que ter esse cuidado. No momento de ensinar a criança, nós temos que ter calma e entender que ela está dentro de um processo de aprendizado. Então, ela não vai saber tudo. E a criança, no processo da alfabetização, ela não erra. Ela está criando, ela está fazendo tentativas do acerto. Ela está tentando acertar. Ela não está errando, gente. É muito triste quando você vê uma criança desmotivada porque ela só erra. E eu sempre falo, você não errou. O erro na alfabetização, ele não existe, são tentativas de acerto, ela está tentando, ela está no processo. Então, gente, tenham bastante atenção quanto a isso, sabe? Para que não se torne algo pesado, algo difícil, algo que venha trazer trauma para essa criança ou algum tipo de bloqueio. Isso acontece muito de crianças ficarem bloqueadas porque se sentem constrangidas de tentar. Elas têm medo de tentar, porque vai que ela tenta e não acerta. E aí, então, as consequências que virão, as palavras negativas, os dedos apontados, né? Então, muita atenção no momento em que você for ensinar essa criança. Ensine com carinho, com amor, com empatia. Lembre que você já passou por esse processo, que você já esteve aí nesse lugar e que você passou e hoje você conseguiu no tempo certo, no seu momento, assim como é o momento da criança. Vai chegar o momento dela com calma, com atenção, com cuidado, mas incentivando sempre. São os pequenos degraus que nos levam ao topo. Então, não desmotive e, pelo contrário, motive bastante essa criança que está aí do seu lado.
E agora a nossa quarta e última dica, que é uma dica super especial, é um combo aí de dicas. Tenha um bom planejamento. Por quê? Porque nós devemos pensar que as crianças, elas são super enérgicas. Se nós, adultos, já não gostamos muito da rotina, às vezes estamos estressados com elas, eu queria uma coisa nova, queria viajar para um lugar diferente, passar um dia fora dessa rotina minha. Imagine a criança que é cheia de energia, que está ali com a sua energia carregada lá, sabe, no topo. Então, essa criança, ela não vai se contentar, ela não vai conseguir ficar presa com a sua atenção em algo que ela já viu, em algo que ela já conhece, em algo repetitivo. Muito cuidado com as repetições. Por meio desse planejamento, trabalhar aulas diferenciadas, diversificadas. Hoje eu inicio a aula com uma história, conto uma história para as crianças. Essa leitura na sala, ela é muito importante, essa leitura coletiva, em que todos estão ali ouvindo e que o professor está lendo. Muitas crianças não têm acesso a essa leitura em casa. Quantos não têm acesso a isso? Então, é um momento diferenciado de você conectar essa criança com a leitura. Nós podemos trazer a música e, através da música, os textos, as frases, as palavras, as sílabas, as letras e assim por diante. Nós podemos trabalhar com jogos, criar jogos com as crianças, os ditados temáticos, porque quando nós falamos de leitura, e eu já disse no início do vídeo, leitura anda juntinho, colada com a escrita. Então, nós podemos trabalhar os ditados temáticos dentro de um mesmo tema, de um mesmo assunto. Esse ano, eu trabalhei com fichas de leituras que foram para casa. E o que eu fiz? Eu imprimi várias, emplastifiquei e depois eu entreguei para cada criança uma ficha. Eles tinham ali uma semana para ler aquelas palavras, eu ia ouvir a leitura deles, registravam o avanço deles e eles trocavam com os colegas. E como ela é bem colorida, eles ficaram ali com vontade de ler aquela que o colega levou. Eles são curiosos. Então, isso atraiu a atenção deles e eu consegui que muitas crianças se desenvolvessem através das fichas de leitura. Outra estratégia que você pode usar também, né, dentro desse combo, é a atividade de recorte e colagem. Gente, modifique suas atividades. Nós trabalhamos com quadro, com livro, com atividades impressas, com jogos, como o do tapete. O tapete que eu falei aqui da aula de matemática, eu trabalho ele também em português. Eu iniciei no comecinho do ano trabalhando as letras e depois passei para as sílabas e até mesmo frases. Agora, no final do ano, é que eu dei uma diminuída porque os textos eram um pouquinho mais difíceis para trabalhar. Mas as frases, chegamos às frases e eles gostaram muito, porque as crianças que estavam no nível de frase, eu colocava os 3 ali no tapete e mostrava a frase. O que lesse primeiro, pulava para o próximo. E eles amam, como eu disse, eles são muito competitivos. Então, trabalhem com variedades. A criança precisa dessa variedade, dessa diversidade, para que ela se sinta ali atraída cada dia, seja algo novo, algo interessante, que venha prender a atenção e o foco dela dentro do mesmo intuito de ler, de escrever. E assim nós vamos conseguir ensinar essa criança a ler e a escrever de uma forma leve, de uma forma tranquila, construir aí uma boa base que é o necessário para que ela venha alcançar todos os demais degraus dentro dessa longa jornada que ela vai ter dentro da educação, dentro do seu processo de formação. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do seu joinha, do seu like, se inscreve no canal e na próxima terça-feira nós estamos aqui de novo com um vídeo para contribuir aí com você. Que Papai do Céu te abençoe, abençoe a sua família, te dê muita paz, muita saúde, muita alegria, muito sucesso aí na sua vida, na sua prática, tá bom? Beijo para você e até mais!